Vamos ler João, capítulo 16, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu gostei do tema Vitória na Cruz. Quero aplicar esse tema também um pouco para o contexto missionário. Eu acho que ninguém vai negar, nenhum de vocês vai negar, que nós estamos vivendo dias difíceis. Dias de incertezas, dias de maldade, dias de violência. Muitos com medo de mandar o filho para a escola, né? Diante de tudo que tem acontecido. E não só. Quantas pessoas têm medo de sair de casa para ir na esquina comprar um pão e não voltar mais, né? A gente tem vivido dias assim, aqui no Brasil. E dias até que é difícil você ouvir um bom dia quando você passa por uma pessoa. E eu não sei se é por causa do nosso contexto lá em Moçambique, porque toda vez que você passa perto de alguém, provavelmente aquela pessoa vai te dar um bom dia e você também vai responder. E aqui eu tenho sentido essa, né? Muitas vezes vou passar do lado de alguém, já passo com aquela expectativa de dar um bom dia, e a pessoa só, né, vai embora e eu, ok. Tem faltado amor ao próximo? Será que tem faltado amor ao próximo? Falta respeito, falta cordialidade. Nós estamos em dias assim. Hoje em dia parece que cada um é por si. Não parece? Não é essa a impressão que dá? Cada um por si. Eu acho que logo, logo, aquele sinal de dê a preferência no trânsito vai deixar de existir. Né? Porque o povo não vai mais saber o que significa aquela placa. Dê a preferência? O que é isso? Capaz de ir procurar no dicionário. O que é dar preferência? Né? Antigamente, antes de existir lei, as pessoas davam preferência na fila. Chegava uma pessoa idosa, uma pessoa com bebê, ou uma mulher grávida, as pessoas logo davam a preferência. Ou no ônibus, né? Quando surgia uma senhorinha ali, levantava às vezes 4 pessoas já na hora para dar o lugar. Agora a gente tem que ter lei, senão não acontece. E mesmo tendo a lei, você entra no ônibus, está lá o assento preferencial com alguém que não precisa estar sentado ali, mas está lá. E muitas vezes a pessoa que precisa em pé. São dias difíceis, são dias diferentes, são dias em que precisamos de paz. E o nosso país precisa de paz, o Brasil precisa de paz. Mas quando nós vamos para o campo missionário, a gente consegue ter uma perspectiva ainda maior dessa necessidade, dessa realidade. A gente, quando está aqui, a gente pensa que o Brasil é o pior país do mundo. Né? Porque quando a gente fala de corrupção, todo mundo fala, Brasil. Né? Mas quando a gente sai, a gente consegue ter uma outra perspectiva também. Quando a gente está lá fora, a gente vê que ainda dá para piorar muito mais o Brasil. Ou dá para desmelhorar, não sei. Né? Dá para ver que ainda dá para piorar muito mais. Lá no campo missionário, a gente consegue ver o quão fundo a corrupção entra na sociedade. Lá a gente consegue ver quão valioso é ter um prato de arroz e feijão com ovo frito. Vale demais. Ô refeição deliciosa que é essa. Né? Lá a gente vê, a gente consegue ter uma perspectiva maior do que é isso. E sim, o Brasil precisa de paz, mas todo o resto do mundo também. Não é só o Brasil, não. Não é só o Brasil. De verdade, meus irmãos, tem situações
que olha, o Brasil dá para piorar muito ainda para chegar naqueles níveis. Agora, eu não estou falando de qualquer paz. Eu estou falando de paz com Deus. Paz com Deus, que é a amizade restabelecida do homem com Deus pela vitória de Cristo na cruz. O mundo precisa dessa paz. Não é a paz que a ONU prega. Não é a paz que a grande mídia prega. Não é esse tipo de paz que o mundo precisa. O mundo precisa da paz do Salvador, Jesus Cristo. E existem povos inteiros morrendo sem ouvir do Evangelho, sem ouvir da mensagem da cruz. E eu quero dividir esse texto de João 16:33 em 3 partes. Na primeira parte, onde Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. E esse é o meu primeiro ponto, que Jesus veio para nos trazer paz. Esse foi o principal objetivo de Jesus Cristo ter vindo nessa terra. Foi de trazer paz, mas não qualquer paz. Não é a paz da picanha e da cervejinha. Não é essa paz. Não é a paz do baseado. Não é a paz daquela rede preguiçosa para deitar, né? Não é desse tipo de paz que Jesus veio tratar. A paz que ele veio trazer ao mundo foi de que o homem pudesse ter paz com Deus novamente. Tinha um problema. A raça humana se tornou inimiga de Deus. Lá no Jardim do Éden, desobedeceram a ordem de Deus e obedeceram a ideia de Satanás. Tudo começou ali. E o homem deixa de ser amigo de Deus e passa a ser inimigo de Deus. A paz com Deus foi quebrada. E somos inimigos de Deus desde o nosso nascimento. E só podemos ter paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício perfeito na cruz. Sem Ele nunca teremos paz. Paz verdadeira. Ter vitória na cruz significa ter restaurado a amizade com o Criador por meio da morte do seu Filho unigênito na cruz. Ter vitória na cruz é ter paz com Deus. Em Isaías 53:5 está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O cordeiro inocente precisava ser morto no lugar do pecador. O castigo pelo pecado é o quê? Qual é o salário do pecado? A morte. É a morte. E essa morte que nos traz a paz estava sobre Jesus. E foi na cruz que Jesus Cristo obteve a vitória e nos trouxe paz com o Criador. Isso é vitória na cruz. Esse é o âmago da vitória na cruz. É na cruz que encontramos paz com Deus e qualquer outro caminho não te levará à paz com Deus. Não te levará. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, porque quem obteve a vitória na cruz foi ele. O Brasil precisa saber que a sua picanha e a sua cervejinha não lhe trará paz com Deus. A África precisa saber
que as suas tradições, os seus antepassados não lhe trarão paz com Deus. Os asiáticos precisam saber que os seus Budas não trarão paz com Deus. Os países ricos precisam saber que as suas riquezas não trarão paz com Deus. Pelo contrário, parece que quanto mais rico o país fica, mais longe ele se afasta de Deus. A vitória de Cristo na cruz, sua ressurreição, ela nos traz paz com Deus quando colocamos a nossa fé no Salvador. Em 1 João 5,4 está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. Fé em quê? Não é qualquer fé. Tem gente que por aí que fala, não, mas eu tenho fé. Fé em quê? É fé em Jesus Cristo, fé no seu sangue derramado na cruz, fé na sua ressurreição que nos traz a vida. Essa é a fé, essa é a vitória que vence o mundo. Amém?